Olá, meus queridos, muito boa tarde. Ao final desta semana, nós estamos agora concluindo o capítulo 11, 12 e 13 do nosso livro Homem do Reino. Eu espero que o Senhor esteja falando ao seu coração, esteja sendo um momento de realmente você ser confrontado com a sua própria conduta, suas convicções, com aquilo que você tem vivido na sua caminhada espiritual, na caminhada com você mesmo, no relacionamento dentro de casa, com a esposa, filhos, com os seus queridos familiares, né? Na sua comunidade, no seu trabalho, na igreja, que este seja o propósito deste livro, né? Então, dentro da sequência que nós estamos fazendo, com as aulas a respeito dos capítulos, né, para nós podermos ter este entendimento, nós vimos no capítulo 11, segredos para reivindicar seu território. Muito interessante que o autor ele coloca muito claro para nós que Deus forneceu tudo o que precisamos para nós exercermos autoridade que ele já nos deu. Então, esta autoridade foi instituída por Deus lá no princípio. E não é algo que é uma autoridade de machismo ou uma autoridade de predominância do homem sobre a mulher. Não, é algo ordenado pelo Senhor, está nos preceitos divinos. E isto, quando nós entendemos e tomamos posse desta bênção, né, desta imposição do Senhor para nós, isso se torna próspero na nossa caminhada. Próspero para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, próspero para a nossa igreja, para a nossa comunidade, ou seja, tudo se encaixa quando nós entendemos o propósito espiritual disto. Nós somos mordomos daquilo que o Senhor colocou à nossa disposição. A gente já ouviu várias expressões sobre mordomia, mensagens sobre mordomia, mas por vezes a gente não se dá conta de que é isso que o Senhor está falando. Nós recebemos de Deus autoridade, recebemos de Deus este poder e capacidade para estarmos agindo segundo a mente de Deus. Existe um plano de Deus para esta terra, um plano de Deus para o mundo que está ao nosso lado. Nós temos incumbência em determinados setores que são a nossa alçada. E é o nosso território, por isso que o capítulo diz, segredos para reivindicar o seu território. Há um território delimitado por Deus para nós. E é assim que nós precisamos nos portar. Precisamos compreender que Deus institui este território. Interessante que ele fala, né, da expressão de Josué, né, Moisés é morto, né, você agora vai entrar na terra, onde pisar a planta do teu pé, ali te será dado. Mas Deus já tinha colocado os limites de toda a terra. Ele explicava ali no versículo 4, né, de Josué, ali do capítulo 1, ele fala exatamente os limites que era para Josué pisar. Ele explica direitinho como é que era para cá, não, vai de Dan até Beceba, de norte a sul. Então Deus instituiu aquilo ali. Estou tentando achar aqui na palavra para ler com mais clareza para os irmãos, né? Aqui, então. E fala então, o território de vocês irá desde o deserto, o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo através de toda a terra dos heteus até o mar grande na direção do poente do sol. Está tudo explicado. Já havia delimitado tudo aquilo ali. E é interessante a gente observar que o povo de Israel perdeu uma excelente oportunidade de conquistar totalmente todo o território que Deus havia dado. E essa conquista de todo o território só aconteceu com o rei Davi, ou seja, muitos anos depois, com o rei Davi, que a conquista foi consolidada, né? Mas a Josué e os seus descendentes que vieram depois, né, eles não pisaram todo o território, por isso tiveram dificuldades com inimigos ao redor, por isso tiveram problemas de guerras, de batalhas que continuaram ali acontecendo com povos ao redor, porque não pisaram todo o território que Deus havia dado. E nós, homens do reino, somos despertados a reivindicarmos o nosso território. O grau de afastamento da humanidade ao governo independente de Deus equivale ao poder que ele deixa de derramar como o sensor de movimento que aciona a luz, né? Que o autor faz uma comparação bem interessante. Nós já temos a eletricidade, basta nós nos movermos em direção àquilo que Deus preparou para nós. Deus espera nós agirmos, espera a nossa movimentação, para que então nós possamos ser selados com a sua bênção.
Conselhos de Deus, deixe o passado para trás, bom ou ruim. Não podemos ficar ligados a ele. Tome posse da herança espiritual. O Senhor já determinou todos os lugares que você deve percorrer. Assuma-os. Saia da letargia em direção ao que é seu para ir buscá-lo. Coloque os pés em movimento. Mais uma vez, vá em direção àquilo que Deus já decretou. Concentre-se em Deus e não nas pessoas. Deixe as críticas de lado. Deus tem um projeto para você. Ouça a voz do Senhor. Permaneça ligado à palavra de Deus. Amém? No capítulo 12, começa aqui com, ele faz uma descrição do Salmo 128 e ele explica, né, como é que ele vai fazendo essa abordagem, a análise ali do Salmo 128, achei muito interessante. Ele começa com a vida pessoal. Então ele vai pregando ali, né, vai mostrando passo a passo nas prioridades de Deus para a nossa vida. São as prioridades que Deus coloca. E quando nós invertemos as prioridades divinas, meus irmãos, todas as coisas acabam não se encaixando, né? Acabam saindo do trilho, saindo da perspectiva, porque não se encaixam, né? Não se encaixam. Por isso que quando nós observamos a sociedade que vivemos, observamos pessoas, muitas pessoas ao nosso redor, às vezes até familiares, né, que acabam perdendo ali a estrutura da família, perdendo um casamento, tendo filhos que se afastam, filhos que são distantes, né, um esfacelamento da família. Por quê? Porque o homem está muito preocupado em correr atrás do dinheiro. Então, o importante ali são, né, os recursos financeiros, correr atrás de um curso, não, agora é esse aqui, depois eu termino, né, depois eu dou um tempo, e aí aparece outra oportunidade, mais uma, né, e aí se torna uma coisa desenfreada, sem controle. Mas aqui nesse Salmo 128, e o capítulo 12, 13 começam esmiuçando isso, né, nós vemos as prioridades de Deus para nós. Isso que é coisa tão interessante, né? Então, no capítulo 12 ele fala da vida pessoal, como que Deus deseja nos tratar na vida pessoal. Se nós formos problemáticos, ou seja, mais causadores de problemas do que de soluções, o prejuízo não será somente nosso. Vai se estender para a nossa família, o casamento em primeiro lugar, relacionamento com os filhos, e assim vai. Toda aquela avalanche, né, que continua. Por isso a importância de nós começarmos a perceber isto. O problema começa no homem. O problema da humanidade começa no homem. Mas, felizmente, a solução também. Quando nós nos damos conta que a solução também vem pelo nosso posicionamento como homens, aí nós começamos a ver a bênção de Deus fluindo na nossa vida. Nos tornamos melhores quando nos alinhamos debaixo do pleno governo de Deus em todas as áreas de nossa vida. E aí no Salmo 128, né, começa ali pelos primeiros versículos, né, com a vida pessoal diante de Deus. Tudo começa em nós, o exemplo do pai do autor, né, que eu achei bem interessante, o quanto que ele fala do pai dele, né? A lealdade à esposa, a lealdade aos filhos, a lealdade ao seu chefe, ao seu trabalho, né? A lealdade ao reino de Deus e aos princípios do Senhor, não abrindo mão, mesmo em tempos difíceis, né, na década de 60, que ele falava, 50, 60, lá nos Estados Unidos, passavam por um grande momento de segregação racial, mas o pai aqui do autor, meu pai do Tony Evans, deu um grande exemplo de um tremendo homem de Deus. Talvez, pelo que ele descreve, não tinha tido tanta cultura, tanto estudo, mas ele tinha a palavra de Deus lá no seu coração. E isso fez toda a diferença, né? A bênção de Deus desceu sobre a vida do pai de Tony e fluiu a todos ao seu redor. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando todos os filhos ali, ele conta ali o sucesso profissional, espiritual dos demais filhos também, dos irmãos dele, né? Assim nos transformamos em mecanismos de bênção do reino. Olha, meu irmão, você, homem, que está me ouvindo, você que está participando com a gente aqui na leitura do livro, Deus quer te abençoar, não é para ficar contigo. Não é para você ser o homem abençoado. Aí aquele homem abençoado tem tudo. Não. Você precisa entender que você é instrumento, precisa ser instrumento de bênção nas mãos do Senhor. A bênção passa por nós e flui para outros. Nós não somos retentores da bênção de Deus. E se assim o homem do reino entende, ele passa a ser uma alavanca de crescimento do reino de Deus nesta terra.
começando pelo seu próprio lar. Este é o nosso primeiro ministério, começando no seu lar e se estendendo aos demais. Hoje, homens ditos cristãos não levam Deus a sério, não parecem ser do reino quando estão fora da igreja. E aí o autor fala muito disso, né? No procedimento de homens quando estão longe de Deus. No exército a gente chama isso de disciplina consciente. A disciplina consciente é você fazer o correto mesmo quando alguém não estiver olhando. E até uma conceituação lá, né, que os superiores dão para os subordinados, disciplina consciente. Como é que é a disciplina dele quando outros não estão vendo? Quando outros percebem que ele agiu correto mesmo que não estava sendo observado. E nós achamos que às vezes não estamos sendo observados, né? Mas Deus observa tudo. Então, não dê os restos a Deus, não dê resto do seu tempo, aquilo que sobra, não, olha, agora, aqui antes de dormir ali, você pega a Bíblia, lê um versículo, amém, Deus, me guarda nesta noite, obrigado por tudo, restos, não dê restos ao Senhor, né? Não dê restos dos seus recursos, consagre os seus dízimos ao Senhor, consagre ao Senhor. Não é simplesmente você pega lá, passa a maquininha, né, ou deixa lá o seu depósito, né? Consagre ao Senhor. Senhor, isso aqui é teu, Senhor. Eu estou devolvendo porque é teu. O resto o Senhor deu aqui para eu poder administrar, mas isso aqui está diante do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu sustento. Consagre isso, a dedicação ao Senhor. Seja íntegro e autêntico quando ninguém está observando. No capítulo 13, para nós encerrarmos aqui, não ficar muito longo o vídeo, né? É a vida familiar. E aí ele fala da esposa frutífera, dos filhos como brotos de oliveira ao seu redor, nossa posição como discipuladores da nossa esposa, como aqueles que a levam a também ter a sua oportunidade de crescimento, a também serem estimuladas a crescerem no reino. Quando nós, né, aquela questão da videira, né, colocou ali o sustento, a videira vai crescendo, vai trepando e vai indo e vai frutificando. Nós somos este palanque para que a esposa possa crescer como pessoa, né, como ser humano, como mãe dos nossos filhos, como ajudadora nossa, né, como companheira, segundo a palavra de Deus, como serva do Senhor, na casa do Senhor, instrumento de bênção na vida de outros, aquelas que são um pouco mais velhas, sempre orientando as mais novas, né, seja em qual classe for, em qual local for, elas poderem ser instrumentos nas mãos do Senhor. Precisamos proporcionar este ambiente de crescimento para a nossa esposa. E os filhos, né? Vemos hoje pais que nunca viram os próprios pais serem um marido ou um pai do reino. Então, meu irmão, não seja o seu referencial, não, eu preciso ser um pai melhor do que o meu pai foi. Não é este o seu referencial. O meu pai foi muito ruim para mim. O meu pai foi muito bom. Não é este o seu referencial. O seu referencial é o Pai eterno. Olhe para ele, seja ele a sua referência. Por mais que você tenha tido um bom pai, nosso referencial é o Pai eterno. Tá? Resultado, né, que nós buscamos é de filhos que olhem e valorizem o reino celestial. Sejamos presentes de forma intencional dentro do nosso lar. É outra orientação que o autor passa, né? Nada preenche o vazio provocado pela ausência de um pai ou de um marido. Na sua busca por dinheiro, não vai preencher. Incentiva a participação no ministério infantil. Então, aqui a última palavra para nós encerrarmos, né? Nós precisamos ter homens que se despertem a dar aula no ministério infantil. Sim, cuidar lá das criancinhas de 4, 5 anos, dos pré-adolescentes, adolescentes. Precisamos de homens que sejam referencial de masculinidade do Senhor na vida de meninos e meninas, porque sabemos muito bem com o que nós estamos lidando, e é isso que nós temos que cuidar. Amém? Então, meu irmão, fica aqui esta palavra, esse resumo dos 3 capítulos, né? Semana que vem vamos para a nossa rodada final. Continue nessa empreitada, porque Deus tem muito ainda para nos ensinar neste livro. Deus abençoe, até a semana que vem.